a falar dele. Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, Direito Administrativo, Controle da Administração Pública, né? Tema recorrente em muitas provas, seja da OAB ou seja de concurso público, que trata do direito administrativo, tá bom? E o nome do tema é exatamente esse, Controle da Administração Pública. Vocês sabem que existe uma administração pública, e essa administração pública, para que ela funcione corretamente, a gente precisa de que ela seja submetida a controles, e ela mesma se controla, tá bom? Então, vamos sempre pensar dessa forma, ela vai ser submetida a controles, como ela também se controla. Um agente público pratica um ato ilegal, tem que ter um controle sobre isso. As contas do agente público tem que ter um controle sobre isso. Um ato não atingiu a sua finalidade, tem que ter um controle sobre isso. Foi praticado um ato totalmente arbitrário, ilegal, tem que ter um controle judicial sobre isso, tá? Então, é isso que nós vamos estudar na nossa noite de hoje, tá? É muito complicado, complexo, você pegar um livro que tem um capítulo sobre controle da administração pública. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre digo, não existe um tema fechadinho, controle da administração pública. Isso não existe. O que existe são várias partes do direito administrativo que, dentro dessas partes específicas, eu tenho uma situação lá que vai mostrar uma forma de controle daquela situação. E aí, o que a gente faz? Reúne tudo isso em exercícios e começamos a trabalhar entendendo. Por quê? Porque quando você for estudar determinado capítulo, você vai entender, opa, isso aqui esse pedacinho aqui faz parte do controle. Quer ver só um exemplo clássico? Você não estuda um ato administrativo? Estudam. É um tema lá do direito administrativo, tá? Lá dentro de ato administrativo, você não fala lá sobre revogação do ato? Fala. Aquilo ali é controle da administração pública, tá bom? Você não estuda um capítulo enorme chamado Tribunal de Contas? Sim. Quando lá dentro do Tribunal de Contas fala que o Tribunal de Contas, né, ele vai auxiliar o Poder Legislativo a fiscalizar o Executivo, aquilo ali é controle controle da administração pública. Você não estuda ali que os atos administrativos podem ser submetidos a uma apreciação judicial, que o judiciário pode apreciar alguns atos administrativos? Sim, isso aí é o controle da administração pública. O povo, muitas vezes, participando ali de alguns eventos, como, por exemplo, o povo tentando anular um ato do governo via ação popular, isso é controle da administração pública. Então, não tem um capítulo controle da administração pública. O que eu tenho é um todo, e dentro desse todo a gente vai pincelando tópicos e a gente joga dentro de uma gaveta chamada controle da administração pública. Então, por isso que eu prefiro a estratégia de ver isso em exercício, para quando vocês forem estudar lá ato administrativo, poder hierárquico, tá certo? Quando vocês forem estudar tribunais de contas, tá? Você entender que dentro de cada tema daquele vai ter uma pontinha que vai falar um pouco sobre controle da administração pública, tá bom? Então, vamos lá, dito isso, para a gente poder entender, né, como isso aqui vai funcionar, tá? Então, bora ver esse nosso primeiro questionamento, né? Olha só, o primeiro questionamento é lá de direito constitucional e é controle, tá? Quando eu analiso isso, eu verifico que isso é uma forma de controle da administração pública. Ele vai dizer assim, ó, o controle externo, olha essa palavrinha, ó, o controle externo, tá? Exercido pelos tribunais de contas, o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas, tá certo? Com auxílio do Poder Legislativo. Está errado, né, esse tópico aqui, tá? Eu vou fazer o comentário abaixo, tá? É errado. E eu sempre digo para o meu candidato por que está errado, tá certo? Que, na verdade, existe um controle externo. O que é o controle externo? Você sabe que tem 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O controle de um poder sobre o outro, eu vou chamar isso de controle externo, tá bom? Mas como isso funciona? Tá? O poder legislativo exerce o controle externo sobre o poder executivo, auxiliado pelos tribunais de contas. A frase aí está ao contrário, tá certo? Então, eu vou colocar assim, ó, como é o certo. O poder legislativo exerce o controle externo. Tá aqui, ó, externo, auxiliado, tá certo? Auxiliado pelos tribunais de contas. Tribunais de contas. Ou seja, eles inverteram a frase. Por isso que esse item aqui está
errado. Está vendo como não é um capítulo sobre controle da administração pública? É o entender que vários fragmentos de constitucional administrativo estarei ali fazendo o controle do que possa existir dentro da administração pública, tá bom? Então vamos lá. Então eu já sei que esse item está errado, tá? Segundo item, vamos lá ver o segundo item, o que ele vai dizer aqui para a nossa prova, esse item aqui, número 3, né? Vamos lá entender esse item número 2, desculpa, número 2, tá? O que ele diz assim? O dever de prestar contas pode ser atribuído a qualquer pessoa, física ou jurídica, salvo neste último caso, se for entidade privada. Pessoal, errado. Por que tá errado, pessoal? Tá? Existe o dever de prestar contas, tá? Dever de prestar contas, tá aqui, ó, prestar contas de qualquer pessoa, quaisquer pessoas, tá aqui, ó, pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, ou seja, tá? Que usam dinheiro público, que usem dinheiro público, tá bom? Então, esse dever de prestar contas, tá? Ele vai sempre existir, tá? Independentemente de quem seja, tá? Basta que use o dinheiro público, tá certo? Então, vamos lembrar disso, ó, que use dinheiro público, tá certo? Você, por exemplo, pegou um dinheiro público, tá certo? Para fazer uma ciranda no seu bairro. Você vai ter o dever de prestar contas. Não tem jeito, usou dinheiro público, tá? A tua associação de moradores pregou dinheiro público para fazer uma festa. Vai ter que prestar contas, tá? Eu sou servidor público, pego o dinheiro público, isso é o mais comum. Pego o dinheiro público para praticar atos na administração. Tenho que prestar contas, tá bom? Então, não tem jeito. O dever de prestar contas é de todos aqueles, tá certo? Beleza? É de todos aqueles que usam dinheiro público. Então, já está o quê, pessoal? É errada também essa assertiva. E você já começa a entender aqui como funciona, né? Quando, às vezes, lá na sala de aula, eu falo, né, que toda administração pública tem o dever de prestar contas. Qualquer gestor público é obrigado a prestar contas. Isso faz parte do regime republicano, tá? Beleza? Então, vamos lá, tá? Então, vamos continuar. Vamos lá. Aqui, as orientações do sistema de controle interno de cada poder deve ir de encontro. Opa! Ir de encontro, tá? Essa expressão aqui, em português, quer dizer o quê? Ir contra. Opa! Ir contra não, pessoal. Não tem que ir contra, né? Tá? Aquelas decisões do controle interno, elas têm que ser no mesmo sentido correto do controle externo, não ir contra, tá bom? Então, por isso que está errado aqui também, né, essa questão da prova. Então, aqui o erro, né, tá aqui, ó, não é contra, ela vai ter que ir no sentido, tá? O erro está aí, ó, tá? Então, por isso que está o quê, pessoal? Errado, tá? Então, vamos lembrar de um detalhe aqui, ó. E aqui eu vou fazer um comentário, ó, tá? Existe o controle externo, existe o controle externo, tá aqui, ó, tá? Todavia, vou colocar, e também, tá? Cada poder terá que ter seu controle interno, tá certo? Então, por isso que hoje os órgãos têm controladorias, auditorias, tá? Para saber se ali dentro daquele órgão as coisas estão sendo feitas de forma correta. Isso eu chamo de controle interno, tá? Então, pessoal, vocês sempre vão ter que lembrar desse detalhe da nossa prova, tá certo? Que, embora exista o controle externo, a Constituição fala que todas as entidades, todos os poderes também tem que criar um sistema de controle interno. E esse controle interno tem que ajudar o controle externo nas fiscalizações, tá bom, pessoal? Então, olha só, viu como a gente foi tirando agora de outro capítulo que agora foi de direito constitucional. Tá vendo como eu estou falando? É melhor aprender assim, que você começa cada vez que você está estudando, e vocês estão estudando muito, vocês começam a ver, caraca, eu vi isso aqui lá em controle, tá? Eu vi isso aqui lá em controle, eu vi isso aqui lá em controle, e você vai conseguindo aí matar os detalhes que serão cobrados na sua prova, tá bom, pessoal? Então, beleza, então aqui não tem jeito, todas as assertivas estão erradas, né? Todas as assertivas estão erradas, pela forma como eu falava ainda há pouco, né? Que ele está dizendo aqui, né?
que para marcar alternativa, né? E a alternativa é que todas as alternativas estão erradas, tá bom? Bora lá. Bora aprender mais uma coisa aqui. Questão número 2 agora, tá? O que vai trazer a questão número 2? A competência do Congresso Nacional de julgar as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos é um caso de controle político, pessoal. Vamos lembrar aqui, tá certo? Tá? O enunciado, tá? Você não pode esquecer. Olha só o controle, tá certo? Lembra lá? O Congresso Nacional, ele fiscaliza, tá? Ele é o órgão que vai fiscalizar o Poder Executivo, tá? O Congresso, lembra, vocês vão passar no concurso, vocês não são juristas de WhatsApp e Facebook, tá? Vocês são técnicos que vão fazer uma prova e tem que saber como está a nossa Constituição e nossa legislação. É o Congresso Nacional que fiscaliza o Poder Executivo. Tá aqui, ó. O Poder Legislativo, por meio do órgão chamado Congresso Nacional, não é isso que a gente estuda lá em Direito Constitucional? Ele vai fiscalizar o Poder Executivo, tá? Beleza? Não esqueça disso lá na sua prova, que é Caveira da Vitória, tá certo, pessoal? Beleza? Professor, é o parlamento que fiscaliza o chefe do executivo? É exatamente isso. Onde? Só aqui no Brasil? Não, pessoal. Em toda a parte do mundo. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Argentina, é no Chile, é na Alemanha, é na Inglaterra, em Portugal, tá certo? É o poder legislativo que fiscaliza o poder executivo, é o parlamento. Então, se for no âmbito federal, o Congresso Nacional fiscaliza o chefe do poder executivo, que é o presidente. Se for no âmbito estadual, tá certo? É o poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, que fiscaliza o governador. Tá? Se for no âmbito do município, é a Câmara dos Vereadores que fiscaliza o prefeito. É assim que funciona, tá bom, pessoal? Beleza, tranquilão? E acrescentando aqui, ó, né? Esse poder legislativo vai fiscalizar como? Lembra a questão lá de cima? Auxiliado pelo Tribunal de Contas, né? Pelo Tribunal de Contas, tá certo, pessoal? Beleza? Então, vocês vão fazer um concurso, vocês têm que ser técnico, pessoal, que é técnica pura a prova, tá certo? Não é jurista de WhatsApp, não é comentarista de Facebook. Aprendam isso a partir de agora para poder passar no concurso público, tá? Vocês não vão acreditar. Eu já falei isso na sala de aula, tá certo? Beleza? Eu já falei isso na sala de aula, né? Onde, né, que eu disse que é o Congresso Nacional que fiscaliza os atos do presidente da República. Aluno meio neurótico saiu da sala de aula. Como é que pode? Pessoal, a gente não está trabalhando com direita nem com esquerda. A gente está trabalhando com direito constitucional. Tanto faz ser presidente de direita ou de esquerda, eles vão ser fiscalizados pelo parlamento. É assim que funciona em toda parte do mundo. Então, vocês não podem se deixar, né, levar pela essa loucura aí de mídias sociais, tá bom, pessoal? Vocês têm que ser técnico para passar na prova de vocês, tá? Então, o Poder Legislativo, por meio do órgão chamado Congresso Nacional, fiscaliza o Poder Executivo, tá? E nessa fiscalização, quem vai auxiliar são os tribunais de contas, né? O Jordan fez uma pergunta aqui, deixa eu ver, Jordan. Tá? E os outros também? Não. Olha só, Jordan está perguntando, né? Se o Poder Legislativo vai fiscalizar o Poder Judiciário. Negativo, não pode. Tá certo? Isso não existe, tá? Ele fiscaliza o... não entendi, Jorge. Agora você... Agora, aí complicou agora. Quando tu colocou aquela situação, outra... Não deu para entender bem a pergunta, tá bom? Beleza? Então, daqui a pouco tu tenta reformular para conseguir explicar. Lembra, o Poder Legislativo fiscaliza o Poder Executivo, tá? Ah, ele vai fiscalizar o Poder Judiciário? Não, pessoal, não fiscaliza o Poder Judiciário. Ele fiscaliza o Poder Executivo, tá bom? Beleza? Tranquilão? Ok. Inclusive, por isso que eu falo, você não sou um jurista de WhatsApp. Um tempo desse, foi até mês retrasado, né? O Congresso Nacional ficou meio chateado com o STF. Vamos criar um sistema de controlar o pessoal, isso não existe em direito constitucional, tá? Então, os caras ficam ali também, são juristas de WhatsApp, tá certo? Beleza? Então, isso não existe, tá bom? Vamos lá. O controle externo pelo Tribunal de Contas pode ter outros órgãos de controle externo? Não. O órgão de controle externo, tá certo? É o Poder Legislativo que fiscaliza o Poder Executivo, tá bom? Aí, o Tribunal de Contas, vocês vão aprender daqui a pouquinho, ele julga as contas do administrador público, tá?
beleza? Só que aqui eu estou falando de contas do presidente, tá? Só que contas do presidente, o presidente é um órgão político, tá certo? Então, as contas do presidente da República, como é um órgão político, o presidente, são julgadas por outro órgão político. Então, tá aqui, ó. São julgadas pelo Congresso Nacional. Tá aqui, ó. Pronto, então. E isso aqui é uma forma de controle parlamentar político. Tá certo a letra A? Matou aqui a questão da nossa prova, né? Então, a letra A está me falando aqui uma hipótese de controle parlamentar, né, político, né? Então, aqui tá aqui, ó. Beleza? Toda vez que o Congresso ali julga as contas do presidente, e isso acontece anualmente, tá? Eu estou falando de controle parlamentar político, tá bom, pessoal? Beleza? Então, as contas do presidente são julgadas pelo Congresso Nacional, assim como as contas do governador são julgadas pela Assembleia Legislativa, assim como as contas do prefeito são julgadas pela Câmara dos Vereadores, né? São os controles, sistema de controles políticos, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilão? Tá? Então, já matamos o professor aí, o Tribunal de Contas, tá? Vamos lá, bora logo tentar matar a curiosidade aqui. Tribunal de Contas julga as contas de quem, pessoal? Dos administradores públicos, tá? Dos administradores públicos, agentes públicos, menos de quem, pessoal? Menos do presidente da República, menos do governador e menos, tá, dos prefeitos, porque eu acabei de falar. Governador, tá? Presidente, as contas são julgadas pelo Congresso Nacional. Governador, as contas são julgadas pela Assembleia Legislativa. Prefeito, as contas são julgadas pela Câmara dos Vereadores. Ali são políticos julgando contas de políticos, tá bom? Beleza? Conseguimos compreender essa parte da nossa prova? Beleza? Então já vamos aqui. Lembra que eu falei que são vários títulozinhos para vocês conseguirem entender ali as possíveis perguntas na nossa prova. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui, ó. Menos, tá. Aí você vai perguntar, mas por quê, professor? Porque tá aqui, ó. Vou dar a resposta agora, tá? Presidente da República, tá? Quem julga, né? Tá? Contas julgadas por quê? Você acabaram de aprender. Congresso Nacional, tá? Governador, tá? Governador. Contas julgadas, tá aqui, ó. Contas julgadas pela Assembleia Legislativa do Estado, prefeito, tá? Contas julgadas pela Câmara dos Vereadores, tá? Contas julgadas, tá aqui, ó, pelas câmaras dos vereadores. Tá aqui, ó. Pronto, pessoal, matou a questão da prova. Professor, você já foi secretário, você já foi isso, já foi aquilo, e essas contas eram julgadas aonde? Tribunal de Contas. Tá vendo, pessoal? Beleza? Tá vendo? Então, qualquer agente público, as contas são julgadas pelo Tribunal de Contas. Mas quando é a conta do presidente, do governador e do prefeito, vai ser julgado pelo parlamento respectivo, tá bom? Pelo poder legislativo respectivo. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo, então já vai matando aqui. Olha só como é um assunto que é muito rico, mas aí eu vou pegando pedaços por pedaços de várias partes da Constituição, do direito administrativo, para poder matar a questão da prova. Por isso está aqui, ó. Mais uma informação aqui importante para vocês guardarem, tá bom? Por isso que aqui a gente não vai ter pressa, a gente vai analisando esses exercícios e vai entendendo tudo que pode cair ali na nossa prova, tá bom? Então vamos lá. Questão número 3. E aqui não é para memorizar, não, aqui é para entender mesmo, tá? Questão número 3, vamos lá. Analise a opção correta. Vamos lá. Vamos lá. Olha só essa questão aqui, ó. O ato administrativo discricionário, devidamente motivado, não fica sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Pessoal, é errado, tá? É errado, tá certo? Beleza? Os atos, tá? São apreciados, sim, pelo Poder Judiciário, O ato administrativo, ele é apreciado pelo Poder Judiciário, pessoal. Então, por isso que está o quê, pessoal? Errada, né? Então, eu, administrador público, pratico um ato. Alguém pode questionar meu ato? Pode questionar junto ao Poder Judiciário. Então, por isso que a questão está o quê, pessoal? Errada, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ali, vamos lá. O Carlos fez uma pergunta interessante. Por que
sempre surge a notícia de que o Tribunal de Contas reprovou as contas do prefeito do município X, né? Na verdade, é errado. Ele não pode reprovar as contas do município. É o parecer. Na verdade, o Tribunal de Contas vai dar um parecer, tá certo? E o parecer do Tribunal de Contas nas contas daquele prefeito foi no sentido de desaprová-las, tá certo? Mas quem vai julgar vai ser a Câmara dos Vereadores. Boa pergunta, hein, Carlos? Tá aqui. Então, vou voltar lá naquela pergunta, naquele nosso esquemas, tá? Para vocês conseguirem entender, tá? Olha só, tá? Observação, tá? Por isso que eu falo que é um tema bem rico, né? E a gente vai pegando detalhezinho como se fosse montando um Lego para poder chegar nas possíveis questões de prova. Observação, tá? Aqui nessas contas, tá? Existirão o parecer, e é obrigatório, tá? Prévio, tá aqui, ó, parecer prévio, tá? Ok? Prévio dos tribunais de contas. Tá aqui, ó, vai ter um parecer, vai ter o parecer do Tribunal de Contas. Eles não vão julgar, tá certo? Mas vai ter o parecer prévio deles, tá? Mas quem julga no final é a Câmara. A Câmara pode aceitar o parecer do Tribunal de Contas, como pode ser contra o parecer do Tribunal de Contas. Pronto, Carlos, matou aqui a questão da prova. Beleza? Não é vinculativo, isso mesmo, não é um parecer vinculante, não, isso mesmo. Inclusive, pode ser afastado esse parecer, tá bom, pessoal? Beleza, pode ser afastado esse parecer. A Câmara dos Vereadores pode afastar por 2/3 esse parecer lá do Tribunal de Contas, tá bom? Tranquilão, pessoal? Ok. É igual a conta do presidente, vai ter o parecer prévio do Tribunal de Contas, mas quem vai decidir se vai ou não reprovar essas contas é o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, tá bom? Tranquilão? Olha aí, ótimo. Vocês já montaram até a pergunta da prova de vocês do concurso, tá? Ok? Então, beleza. Matamos aqui essa questão, tá? Vamos aqui voltar ali na questão número 3, que era aquela que a gente estava analisando. Questão letra B. O que vai falar aqui a letra B, na questão número 3? O ato administrativo, vítima de desvio de finalidade, não fica sujeito ao controle do Poder Judiciário. Opa, pelo que vocês já aprenderam, tá? O que vocês já acabaram de aprender comigo? Que os atos administrativos são, sim, submetidos ao controle do Poder Judiciário. Então, tá ok, pessoal? Errado. Tá bom, pessoal? Tá? O ato administrativo vai ser sempre submetido, né, quando for necessário, ao controle do Poder Judiciário. E aqui eu acrescento, tá? A questão está errada. Acrescento, tá? Acrescento o quê? Tá? Acrescento que, se houver desvio de finalidade, tá aqui, ó, de finalidade, o ato é nulo, não se convalida, não se convalida. Lembra que eu brinco na sala de aula, né? O ato com desvio de finalidade vai para o inferno, ele não volta nunca mais. Tá certo? Ele não tem salvação desse caboclo aí com desvio de finalidade, tá bom, pessoal? Então, se o ato administrativo tiver desvio de finalidade, né, já aprendam isso também para a prova. Isso é, olha aí, ó, dentro de controle, falando sobre elementos do ato administrativo. Olha aí, controle da administração pública, dentro de qual tema? Elementos do ato administrativo. Tá vendo? Por isso que eu falei para vocês, é um mundo, é um universo. E a gente vai tentando aí fechar esse universo, tá? Para matar a questão da nossa prova, tá bom? Beleza, tá? Então, se vocês pegarem uma questão pela frente, vocês sabem os elementos do ato administrativo? Sabem, porque vocês já tiveram aula disso, tá? Quais são os elementos do ato administrativo? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Se tiver um desvio de finalidade, já era. Esse ato vai para o inferno. Ele é nulo, ele não se convalida. Põe essa dica na cabeça de vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Porque todo ato, a finalidade tem que ser pública. Desviou a finalidade pública do ato, já era. Esse ato não tem mais salvação, tá bom? Beleza? Tá? Por exemplo, vocês vão passar no concurso da polícia, suponhamos que eu seja o chefe de vocês. E aí eu loto o Jordan lá em São Gabriel da Cachoeira. Tranquilão? Tá? Beleza. Se fiz isso pelo interesse público, porque ela estava prestando de servidor, tá certo? Que eu cumpri a lei, ótimo. Agora, se eu fiz isso por vingança,
desvio de finalidade. Esse ato é nulo. Esse ato é nulo. Vão matando as questões da nossa prova, hein, pessoal? Tá? Vão matando as possíveis questões da prova. Tá aqui, até chegar na questão número 10 aqui, que nós vamos analisar hoje, vocês vão ter muita coisa para responder no concurso ou na OAB. Se houver lei determinando que a prática de tal ato administrativo seja devidamente motivado, caso haja falta de motivação, tal vício não implica em submeter o ato à análise do Poder Judiciário. Pessoal, o que eu acabei de falar para vocês? Olha a dica da prova. Todo ato é submetido à análise do Poder Judiciário se houver um vício. Então, tá ok, pessoal? Tá errada, né? A dica número 1. O ato administrativo, sim, ele é submetido à apreciação do Poder Judiciário. Então, por isso que já tá ok, pessoal? Errado. Então, né? Só sobrou... Olha, o pessoal já quer andar na janelinha. Presidente Figueiredo, Iranduba, tá certo? Beleza? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Já? Então, pessoal, o que acontece aqui? Então, a única que vai estar certa é essa aqui, ó. São atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e a imperatividade. Todo mundo que já estuda ato administrativo, a primeira regrinha que o professor administrativo mostra é essa aqui, ó. Atributos do ato administrativo. Mas aqui, nessa questão, o interessante não foi a resposta certa, foi nós analisarmos aquelas que estão erradas e por que elas estavam erradas, que elas realmente fazem parte dessa ideia de controle da administração pública, tá bom? Beleza, vamos lá. Questão número 4, bora ver o que é a questão número 4 nos traz, né? Bora lá. Letra A. Olha só. O controle... Olha, lembra que eu falei para vocês? Né? Que a gente vai juntando um montão de pecinhas de quebra-cabeça para matar a questão da prova. Marque a alternativa correta. Tá? Aqui, ó. O controle poderá ser judicial. Beleza? Vocês acabaram de ver ali várias situações que falam do controle judicial do ato. Você passou no concurso, a administração vai lá e não te nomeia. Tem que ter um controle desse ato e você vai entrar na justiça. Tá bom, pessoal? Controle administrativo, vocês aprenderam lá. A administração pública pode revogar seus próprios atos. Sendo vedado o controle legislativo. Aqui está errado. Vocês aprenderam ainda há pouquinho, né? O Congresso Nacional fiscaliza os atos do Poder Executivo. É o controle do Poder Legislativo, tá? O Congresso Nacional julga as contas do presidente. É um controle legislativo, tá? Beleza? É um controle legislativo. Então, tá errado. Então, os controles você já aprendeu agora. O controle vai ser judicial, administrativo e legislativo. Por isso que está o quê, pessoal? Errado. Então, já matamos aqui essa questão na prova. Eu tenho, sim, todos esses controles, né? Errado, porque nós temos o controle, né, que vocês já sabem, não é para memorizar, para entender. Nós temos o controle judicial, temos o controle administrativo e temos também o controle, o que, pessoal? Legislativo. E vocês entenderam como, não memorizaram, né? Passamos por 3 exercícios acima que mostra esse tipo de controle, tá bom? Então, por isso aí está errada essa questão da prova, tá? Vamos lá. O controle externo não atinge os atos administrativos vinculados. Errado. Ele atinge qualquer ato administrativo, tá? Beleza? Errado, tá? Ele vai atingir qualquer ato administrativo. O controle externo vai atingir seja atos vinculados, seja atos discricionários, ele vai atingir. Tudo vai ser controlado, tá bom? Beleza? Então, por isso está o quê, pessoal? Errado, tá? Vocês lembram o que era um ato vinculado? Vamos lá, lembra-se? O que era um ato vinculado? Não lembram? Não acredito. Tá? O que é um ato vinculado? Lá do direito administrativo. Tá? Dica, vinculado à lei. Tá? Ou seja, né? O que significa isso aí? Todo mundo sabe que o ato administrativo tem elemento. Ou seja, todos os elementos estão previstos na lei. Estão previstos na lei. Tá aqui, ó. Então, todos os elementos do ato administrativo estão previstos na lei. Isso que é um ato vinculado, tá? Só para relembrar, tá? Beleza? Quais são os elementos do ato vinculado? Vocês lembram, sim, tá? Vocês já não estão querendo forçar o cérebro, tá? Mas tem que forçar. Quais são os elementos do ato administrativo? Quem faz o ato, tá? Quem pode fazer o ato? Ou seja, competência, tá? Competência, tá? Ou seja, quem pode praticar o ato, tá certo? Beleza?
nós não podemos esquecer disso, não. A lei vai dizer quem pode praticar o ato. A lei é que vai dizer quem pode nomear vocês para o concurso público, tá certo? Então, isso aí é chamado de competência, tá bom? Beleza? Segundo elemento, o ato vai ter que ter uma formalidade, tá? E a gente chama isso aqui de forma. Pode ser uma portaria, pode ser um decreto, pode ser um gesto. Lembra lá? Quem já estudou isso? Finalidade. Todo ato tem uma finalidade, pessoal. E essa finalidade tem que ser o quê, pessoal? Pública. Ah, vão nomear o André como delegado de polícia para ele ser feliz? Não, pessoal. A finalidade da nomeação dele foi uma finalidade pública, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, todo ato administrativo, a finalidade é o quê, pessoal? Pública, tá? E aí, tá? O ato, outro elemento do ato é o motivo, tá? O que diz, que autoriza a prática desse ato? Qual o motivo que autoriza? É a lei, é um fato, tá certo? Vai ter que ter um motivo. E, por último, o objeto, né? E todos esses elementos aqui estão completamente previstos na lei. E aí, quando esses elementos todos estão previstos na lei, competência, qual finalidade, motivo e objeto, você está diante de um ato, o quê, pessoal? Vinculado, tá? Beleza? Está diante de um ato vinculado. Quer ver seu exemplo? Vocês passarão no concurso da polícia. Beleza? A nomeação de vocês será um ato vinculado. Todos os elementos são previstos na lei. Então, não tem jeito, vocês vão ter que ser nomeados. Competência, governador, forma, o decreto, finalidade, pública, motivo, aprovação em concurso público, está lá na lei. Aquele aprovado em concurso público deverá ser nomeado no número de vagas. Objeto, a própria nomeação de vocês para o cargo. Tá bom, pessoal? Então, aí, todos os elementos previstos na lei. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, por isso que ali já aprendemos ali que tem um erro ali, sempre, tá? O controle jurisdicional é exercido pelos tribunais. Errado, pessoal. Controle jurisdicional, o nome já diz tudo. Errado. Controle jurisdicional é exercido pelos juízes, tá? Controle jurisdicional é exercido pelos órgãos, tá aqui, ó, órgãos do Poder Judiciário, tá? Judiciário, tá aqui, ó. Beleza? Pelos juízes, pelos tribunais, tá? Quando alguém pratica um ato ilegal, esse ato pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Isso é um controle jurisdicional, tá bom, pessoal? E aí não precisa ir muito longe, não, pessoal. Bem pertinho. Vamos supor que vocês passaram, vamos lá, tá? O Camilo passou em primeiro colocado no concurso. Aí o governador não nomeou o Camilo, nomeou o próximo. Opa, já praticou uma ilegalidade. Você vai entrar na justiça e aí o juiz vai dar uma decisão e seu controle jurisdicional, tá bom? Beleza. Tranquilão, vamos lá. Já? O Poder Judiciário exerce controle interno. Não, pessoal, não é controle interno, tá? Quais são os poderes que nós temos? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Tá? Quando um poder exerce um controle no ato do outro, isso não é controle interno. Lembra lá no início da nossa aula, é controle externo. Tá? Tá incorreto aqui, está errado, certo? Errado, porque aqui se trata de um controle externo. Tá? Aqui se trata de um controle externo. Tá? Que se trata de um controle. Pessoal, não esquece disso. Toda vez que houver uma fiscalização de um poder sobre o outro, nós estamos falando de controle externo, tá bom, pessoal? Então, aqui está errada, tá bom? Essa questão da nossa prova, tá bom? Então, só sobrou como correta a letra E mesmo, tá? Então, tá? Vamos lá. O controle interno decorre da autotutela da administração sobre seus atos e seus... É exatamente isso, pessoal. Autotutela. Ou seja, né, esse controle interno, né, é para a administração se proteger. É como se fosse o anticorpo, os anticorpos, tá, que estão dentro do nosso corpo. Quando vê alguma coisa errada, ele vai lá e age para nos proteger. Autotutela. Tá vendo, pessoal? Então, se alguém dentro da administração praticar um ato ilegal, o que eu tenho que fazer? Anular aquele ato, tá certo? Isso aí vai ser autotutela.
autotutela. Tá aqui a questão, já disse tudo, tá, pessoal? Então, auto quer dizer o quê? Tutela, proteger a si próprio, tá certo, meus amigos? Então, não pode esquecer disso. Então, esse controle interno é um elemento da autotutela. Então, isso aí é até um dever. Eu vejo lá que um subordinado praticou um ato ilegal. Eu tenho o dever de anular aquele ato. Isso aí é autotutela, ou seja, a administração ela vai dar poderes para que ela possa se proteger. Tá bom, pessoal? Beleza, de atos ilegais. Isso aí a gente chama de autotutela. Aqui está correto. Tá vendo, pessoal? Olha só, agora eu peguei onde? Lá da questão dos princípios da administração pública, um item que trata de controle da administração pública. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, já conseguimos entender aqui que a gente vai ter não só essa aula de controle. Até o dia da prova é bom a gente ter umas 3, porque você vai pegando cada ganchinho e vai colocando aí na sua cabeça, que vai facilitando se cair alguma questão sobre isso, matar a questão da prova, tá? Não existe assim um livro de controle da administração pública, pessoal. Isso é lenda, tá? Se alguém falar isso para vocês, realmente mentiu, tá? Ele pegou alguns tópicos, jogou ali dentro e falou algumas coisinhas, tá? Quando, na verdade, esse assunto é um mundo que a gente vai até o dia da prova, vendo as possibilidades de controle, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza, vamos lá. Aqui, outra questão. O controle administrativo pode ser conceituado como um conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação do estatal por órgãos e entidades da própria administração pública, dos poderes legislativo e poder judiciário, assim como pelo povo. Olha aqui, pessoal, está dizendo, ó, são instrumentos de fiscalização, são instrumentos de controle que são feitos pelos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, controle feito pela própria administração pública, o estágio de controle interno que nós vimos acima, tá vendo? Ou pelo próprio povo, tá vendo? Eu, vocês, nós que somos cidadãos, se algum governante praticar um ato que fira a moralidade, tá certo? Nós podemos ingressar, por exemplo, com uma ação popular para anular esse ato. Isso é um controle. Tá vendo, pessoal? Então, vamos lá. O que acontece aqui? O Brasil adota o sistema de jurisdição única quanto ao controle da administração pública. Até que estava tudo belezinha, realmente, um termo bem técnico, ó, jurisdição única em termo de controle da administração pública. Ou seja, o que significa isso? Jurisdição única. A última palavra é do Poder Judiciário. Pronto, já você consegue entender isso aí. A última palavra é do Poder Judiciário. O Judiciário vai apreciar todos esses atos, né, caso sejam eles levados até o Poder Judiciário. Razão pelo qual não é possível a provocação do Poder Judiciário para análise das controvérsias antes do esgotamento. Aqui está errado. Está errado, pessoal. Tá? Ele está dizendo o quê? Que primeiro tu teria que usar todos os recursos administrativos para depois ir para o Poder Judiciário. Não, pessoal, não assim funciona. Se a administração pública errar, tu pode solar o peito, entrar logo direto na justiça. Não precisa esgotar os recursos administrativos. Pronto, você nunca mais esquece dessa deixa para a prova, tá bom? Ah, a administração praticou uma ilegalidade lá na tua nomeação e a tua nomeação não saiu. Ah, professor, tem que fazer todos os recursos administrativos? Não, pessoal, vai direto no Poder Judiciário, tá? Porque o nosso sistema de jurisdição una e você pode ir direto, então, no Poder Judiciário. Pronto, pessoal, matamos aqui a ideia da nossa questão. Então, essa aqui é falso, tá? Então, aqui já está errado, tá bom? Beleza. O controle administrativo decorre do poder de autotutela conferido à administração pública, que deve efetivar a fiscalização e revisão dos seus atos, mediante provocação ou de ofício, com a finalidade de verificar os aspectos de legalidade ou inconveniência do ato. Está ok, pessoal? Certo, pessoal, tá? Lembra, tá, que o controle administrativo é só autotutela. Lembra que eu falava isso para vocês? É sua autotutela. Ela vai revisar, ela vai analisar. Se tiver ilegal, ela vai anular. Tá? Se tiver inconveniente, ela pode revogar. Tá certo? Então, tá certo. Aquilo que a gente aprendeu ali sobre esse controle interno, nessa autotutela que a administração tem. Tá bom? Vamos lá. O controle legislativo realizado no âmbito do parlamento, tá aqui, ó, tudo que a gente já falou acima, tá? Que o parlamento fiscalizando ali o poder executivo, tá?
O controle legislativo, realizado no âmbito do parlamento e dos órgãos auxiliares do Poder Legislativo, inclui o controle político sobre o próprio exercício da função administrativa e o controle financeiro sobre a gestão dos gastos públicos dos três poderes. Aqui está certo, pessoal. Beleza? Por que está certo? Tá? Porque realmente esse controle vai fazer até uma análise dos gastos financeiros, tá? Dos outros três poderes, tá bom, pessoal? Tá? Isso aí sim é possível, né? Para saber se não está extrapolando, se não está tendo ali desvio de recursos, coisa dessa natureza. Aí, realmente, essa questão está certa, tá bom? Vamos lá. A ação popular, olha aqui, ó. Lembra aqui o controle feito pelo povo, ó. A ação popular é considerada pela doutrina como remédio constitucional, que pode ser utilizado por pessoa física ou jurídica. Já doeu na alma, tá? Porque não é pessoa física ou jurídica, tá certo? Quem usa a ação popular, tá aqui, ó, legitimado para ação popular é o cidadão, pessoal. É o cidadão. Quem é o cidadão? O carinha que tem título de eleitor. É quem tem título de eleitor, tá? Não pode deixar a prova te enganar. A ação popular, tudo estava certinho lá. Só que ele errou quando falou que pode ser utilizado por uma pessoa física, qualquer pessoa física, ou qualquer pessoa, por uma empresa entrando com uma ação popular. Não pode, pessoal. Porque quem é legitimado só é o cidadão, aquele que tem título. Por acaso, uma empresa tem título de eleitor, pessoal? Não tem. Então, por isso que a questão está o quê, pessoal? Errada, tá certo? Então, aqui é falso, tá? Vou colocar aqui o falso, tá? E aí você já entendeu por que está falso. Já marquei aqui porque está falso, tá bom, pessoal? Lembra, a ação popular é exatamente isso. É uma ação que o cidadão vai usar para anular um ato, tá certo? É uma ação, né, que vai anular um ato de uma entidade pública ou do Estado que está ferindo a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural, tá certo? Então, o cidadão pode impetrar ali, ingressar com uma ação popular, tá bom, pessoal? Beleza? Por isso que está o quê, pessoal? Errada essa alternativa. Então, aqui ficou a F, V, V e F. Então, essa aqui que é verdadeira. Isso aqui que vocês vão marcar. Tranquilão? Beleza? Conseguimos entender aqui, pessoal? Tá? E na ação popular, pessoal, é muito comum, só qual a pegadinha da prova? Dizer assim, que todo brasileiro nato pode mover uma ação popular. Errado, pessoal. Não é o brasileiro nato que vai mover uma ação popular. Quem move a ação popular é o cidadão. Meu filho Eduardo, que vocês já acompanharam aqui, tá certo? Ele é um brasileiro nato, mas o menino não é cidadão, porque ele ainda não tem título de eleitor, né? Ele só tem aí 6 anos de idade, tá bom, pessoal? Então, a ação popular, beleza, é exatamente, tá certo? Aquela voltada, tá certo? Aquela que vai voltada para anular um ato da administração pública, lembrando que, pessoal, né, que esse ato da administração pública vai ser anulado, né? Por quê? Porque ele está violando os princípios, violando a moralidade, tá certo? Né? Causando lesão ao erário, tá? Então, aí, nesse caso, você ingressa aí como cidadão com uma ação popular, tá bom, pessoal? Vamos lá. Já bora entender aqui, ó. Associar a coluna 1 com a coluna 2. Bora entender aqui, tá? Vamos lá. É todo aquele que visa a comprovação de eficiência do resultado, da conveniência, da oportunidade do ato controlado. Isso aqui é o controle de mérito. Aqui é o chamado de controle de mérito, tá? Beleza? Controle de mérito, tá certo? Então, quando eu vou analisar realmente se o coração deu certo, é o controle de mérito, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó. Aí. Esse outro controle, que ele vai dizer aqui, é o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando à autoridade controladora as faculdades a serem exercidas e as finalidades objetivas, tá? Aqui é o tal do controle finalístico, tá certo? É o controle finalístico. Professor, o que é esse controle finalístico? Fácil, sem medo de ser feliz. Lembra que nós estudamos administração pública? E nós estudamos administração pública direta e indireta.
Lembra? Tá? Aqui eu tenho o Estado e aqui eu tenho a administração pública indireta, a tal da fase. Tá? Entre esse e esse não tem subordinação, não tem hierarquia. O que eu tenho, pessoal, é um controle finalístico. Lembra que a gente colocou isso lá no nosso esquema, na nossa terceira aula, mais ou menos, né? É bom dar uma olhadinha lá na apostila de novo, tá, pessoal? Ali é um controle finalístico, tá? Bora ver aqui. Próximo. É o que antecede a conclusão, tá? É o que antecede a conclusão ou operatividade do ato como requisito de sua eficácia. Ou seja, pessoal, está controlando antes. Se eu estou controlando antes, eu estou diante de um controle prévio, tá? Muitos atos da administração pública, antes deles serem editados, antes deles produzirem efeito, eles precisam ser controlados. Toda vez que houver essa exigência dele ser controlado antes, eu tenho um controle prévio. Na administração, eu vou ter três controles. Um controle que, às vezes, ele tem que ser feito antes, aí é o controle prévio. Um controle que é feito durante, é o controle concomitante. E um controle que, às vezes, pode ser feito depois, aí é o controle posterior, tá certo, pessoal? Então, a administração traz todas essas possibilidades. Por isso que eu estava dizendo para vocês, pessoal, não tem como ter uma aula sobre controle. É bom de ver questões e começar a entender esse grande quebra-cabeça, tá, que pode aparecer ali na sua prova. Então, se eu estou controlando antes, tá, é o tal do controle prévio. Aqui é tipo, né, a menina quando vai namorar. A menina quer namorar um cara. Né? A menina lá tá bem novinha, quer namorar um cara. Aí a mãe fala assim: não, antes de você começar a namorar, eu vou querer saber quem é, vou querer acompanhar, saber quem é o caboclo, tá certo? E aí ela tá fazendo um controle prévio, tá? Aí, pessoal, vamos imaginar assim: não, tá bom, te autorizo, aí bora pensar em outra situação. Aí ela: não, te autorizo a namorar, mas enquanto você estiver namorando, eu vou analisar teu namorado. Opa, o ato já está praticado. Então aí eu estou analisando durante a prática do ato. Então, eu estou diante do controle concomitante. Tá certo, pessoal? Beleza? Tá? Aí, o mais comum, tá? Namorou, outra situação. Namorou, terminou. Aí a mãe vai dizer assim: agora eu vou analisar se aquele caboclo era safado. Opa, depois do ato consumado, aí é o controle posterior. Tá certo, pessoal? Então, pode ter os três, e a administração pública é exatamente assim. Eu posso ter todos os controles, tá? Vamos lá. É todo aquele que acompanha a realização, igual lá do namoro que eu falei para vocês. Então, aqui eu estou falando do controle concomitante. Certo? Controle concomitante. Aqui, ó, pessoal. Então, realmente, a sequência que ficou, né, vai ser essa aqui da letra C, né? 2, 1, 3, 4, né? Beleza? Tá? Então, pessoal, aqui é só para vocês conseguirem entender, né? Mais uma possibilidade de pergunta à prova. Existe controle prévio, existe controle concomitante e existe controle posterior, tá? Então, a administração tem todos esses controles, tá? Controle prévio, feito antes da prática do ato. Tá? Tem situações que, muito da administração pública que antes da prática do ato tem que ser feito o controle. Tem o controle concomitante, às vezes durante a realização e execução dos atos, tá? E o controle posterior quando é feito depois, tá? Tranquilão? Ok, então temos que lembrar desse detalhe que eu tenho as três formas de controle aqui da administração pública também nesse sentido aqui, tá? Vamos lá. Sobre ele quer saber agora da ouvidoria, né? Várias ouvidorias, né? Nós temos aqui, né, essa questão da ouvidoria, né? Vamos lá. Ele está pedindo o quê, pessoal? Está pedindo a certa ou a errada, né? Está querendo a alternativa certa. Vamos lá. Para que servem as ouvidorias, tá? Aqui, ó. E aqui trouxe tudo. Para que elas servem? Está aqui, ó. Elas vão instituir e manter serviços, tá? Para receber reclamações, sugestão do cidadão, dos usuários do serviço público, tá? É um mecanismo de controle social sobre a administração pública. Pessoal, é exatamente isso. As ouvidorias são essas, tá? As ouvidorias estão ali para quê? Para poder receber reclamação do usuário, para o usuário poder dar sugestão. É o controle social. Olha que mais um nomezinho que vocês aprenderam. Controle social. É a sociedade controlando se os serviços públicos estão funcionando. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Beleza, bora continuar aqui.
Possibilita ao cidadão o direito de participar da administração pública direta e indireta. Tá certo, o cidadão está participando, né? Especialmente no que se refere ao acesso a registros administrativos. Opa, o cidadão pode ter acesso? Pode, pessoal. Informação de ato de governo, apresentar reclamação de serviço público? Pode, pessoal. Tudo isso aí lá dentro das... Tá? Analisar se o serviço está sendo feito de forma negligente. Tudo isso faz parte ali das ouvidorias também. É instituída com a finalidade de viabilizar o direito do cidadão, certo? Beleza, aqui, ó. Ok? De cidadão ser ouvido, certo? Controle social, tá vendo, pessoal? Dos órgãos, tá aqui, tudo isso existe, tá? Vamos lá, então tá certo também essa assertiva. O papel da ouvidoria é de se contrapor ao órgão. Não, pessoal. Não tem nem isso não existe. Nenhuma ouvidoria ela foi criada para fazer uma guerra com o órgão. Na verdade, ela vai ouvir os reclamos da população, as sugestões, passa por órgão para ver se o órgão, né, pode melhorar aquele serviço. E não se contrapor ao órgão, até porque ela não vai ter hierarquia sobre o órgão, tá? Então, por isso que está errada, realmente só está certa 1, 2 e 3. Depois você dê uma lida nesse papel aí das ouvidorias, não é para memorizar, é para entender para que elas funcionam. Aqui, para você entender o controle social, tá? Que é feito dessa maneira. Criam-se ouvidorias, o povo pode participar, o povo pode reclamar, o povo pode dar sugestão, o povo pode dar nota dos serviços, tá? O povo pode fazer crítica, tá? Então, isso aí é o controle social. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Mais um controle aqui bem legal para vocês conseguirem entender as questões da sua prova, né? Bora para a questão número 8, né? Vamos lá. Olha só essa aqui, pessoal. Legal aqui, ó. Aplicativo permite ao cidadão fiscalizar recursos investidos em seu município. E agora? Vamos lá, vocês vão me dizer agora. Isso é uma forma de controle, pessoal? Sim ou não? Hein? Sim ou não? O cidadão fiscalizando? Vocês acabaram de aprender. Que controle é esse, pessoal? O controle social. Tá vendo? É o controle social. Olha, lembra que eu falei que não existe um livro, tá, que vai falar do controle da administração, certo? Completo. Não tem um capítulo do livro completo. Não tem, pessoal. Não tem como botar tudo lá, né? Então, você vai fazer os exercícios para você pegar malícia e matando depois a questão da tua prova. Olha só, mais um nomezinho, 2 questões seguidas, falando do tal do controle social. Um falou da criação da ouvidoria, e é uma forma de controle social, vocês entenderam para que ela serve. E agora falando aqui, ó, quando se cria um aplicativo para que o povo possa fiscalizar, tá, as contas públicas, é um controle social, pessoal. Tá certo? Né? E na polícia, associado à polícia, isso. Nós temos uma ouvidoria na Secretaria de Segurança, nós temos aplicativos para a população acompanhar, nós temos lá alguns números que a população pode ligar para falar do serviço policial. Tudo isso aí, pessoal, é um controle social, tá certo? Então, por isso que é uma boa questão da nossa prova, né? Bora ver se é algum local que fala de controle social. Aqui, ó, controle social, bem aqui, ó. Matou a questão da prova. Tá certo? Pois convoca seus cidadãos para acompanhar os gastos públicos e, nesse contexto, se estão corretos ou em sintonia com as demandas da sociedade. Pronto, pessoal, matou aqui a questão da prova. Mais um termo, mais um ensinamento, mais um aprofundamento para não correr risco de errar questões lá da sua prova. Tá bom, pessoal? Falando aqui do tal do controle social, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Bora ver aqui essa questão número 9, né? Bora ver o que traz aqui a questão número 9. Tá aqui, ó. Vamos lá. Se o Poder Judiciário, no exercício do controle judicial, considerar ilegal um ato, ilegal determinado ato, né, discricionário do Poder Executivo, o que ele vai ter que fazer, pessoal? Vamos lá. Pessoal, quando há o ato ilegal, ele tem que ser anulado. Vamos lá, ato ilegal. Bora lá, vou colocar aqui um esqueminha lá na nossa prova, né? Se aparece um ato ilegal. Aqui, eu vou deixar aqui em cima, ó. Ato ilegal. Foi feito um ato administrativo ilegal, tá? O que acontece, tá? Ele tem que ser anulado. Se o ato é legal, ele tem que ser o quê, pessoal? Anulado, tá certo? Quem vai anular esse ato? Bora lá? Quem? A própria
administração pública, tá certo? A própria administração pública. E ela pode fazer como? De ofício, tá? Ou seja, descobriu que o ato é ilegal, ela vai lá e anula. De ofício, ela pode fazer isso aqui, ó. De ofício, tá? Ela vai lá e anula o ato, tá certo? Ela descobriu que o ato é ilegal, ela vai lá e anula. Anulou de ofício ou por provocação. Como assim? Tá? Por provocação. Alguém foi lá, fez um peticionamento dizendo que esse ato praticado era ilegal. Tá certo? Então ela vai lá e anula, tá bom? Beleza? Tranquilão? Ou quem mais pode anular? O Poder Judiciário, né? Alguém ingressou com uma ação na justiça, tá? Então, se alguém movimentou o judiciário, ele só pode fazer provocado. Somente provocado, tá? Então, anular o ato de outro... Anular, tá? Anular o ato de outro poder só se for provocado, né? Provocado como? Através de uma ação. Alguém vai entrar com uma ação. Fizeram uma nomeação ilegal de alguém. Você está contra isso, você entra com uma ação para o Poder Judiciário anular. Tá bom, pessoal? Beleza? Está aqui o nosso esqueminha da nossa prova, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então, não pode esquecer disso. Então, vamos lá ver quais são as assertivas da prova, né? Poderá anulá-lo, inclusive se considerar apenas... Não, pessoal. Inconveniente e inoportuno, não. Aqui não pode, tá certo? Aqui que está o erro, tá? Ele tem que anular aquilo que for ilegal, tá bom, pessoal? Revogá-lo, não, porque não pode revogar. Aqui, ó, o Poder Judiciário vai anular. Vamos lá. Vou colocar aqui mais outra caveirinha da vitória, tá? O Poder Judiciário não pode, tá aqui, ó, revogar os atos de outros poderes. Não pode, tá? Beleza? Ele só pode revogar, ele pode anular o ato dos outros poderes se for provocado, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? Professor, mas ele pode revogar o ato? Pode, tá? O Poder Judiciário, tá aqui, ó, pode revogar, tá aqui, ó, revogar os seus próprios atos, Aí vamos só acrescentar por serem inconvenientes ou inoportunos. Aqui, ó. Agora, o dos outros ele não pode fazer, ele pode fazer dos seus. Lembra que o Poder Judiciário também pratica ato administrativo, um concurso, uma licitação, uma nomeação, tá? Então, isso aí são atos administrativos. Se for um ato administrativo discricionário, ele pode ir lá, né? Ele pode fazer o quê, pessoal? Ele pode ir lá e fazer a revogação desse ato. Mas o que você vai ter que lembrar aqui, ó? Vamos voltar aqui nas dicas da prova. Ato ilegal tem que ser o quê, pessoal? Anulado. Tá bom? Beleza? Quem anula? A própria administração. Ela mesma viu que está ilegal, ela vai lá, anula. Alguém pode pedir para ela anular. Provocação, tá bom? Beleza? Tranquilão? Poder Judiciário, pode anular? Anula sim, o ato do outro poder quando ele for provocado. Alguém entrou na justiça dizendo que o ato do outro poder era ilegal, tá? O ato discricionário, o Poder Judiciário não pode revogar os atos de outros poderes. Mas ele pode revogar algum ato? Pode. Os seus próprios atos ele pode. Isso aqui, pessoal, são os detalhes que a prova traz para você. Tá vendo, pessoal? E aí você já vai matando. Então, vamos lá ver aqui as questões da prova. Aqui está dizendo o quê, pessoal? Vamos lá. Já está errado lá em cima, revogar primeiro que não pode, tá? Vamos lá. Não poderá revogá-lo, sendo possível, entretanto, o Poder Judiciário revogue ato administrativo discricionário válido por ele mesmo praticado, em sua função atípica administrativa, atuando como administração. Aí tá certo, ó. O Poder Judiciário pode revogar o ato lá do outro poder que está lá em cima? Não, ele não pode.
Mas ele pode revogar seu próprio ato administrativo? Pode, foi o que nós colocamos lá em cima, tá certo? Beleza, tá? Atuando quando ele atua como dentro do campo da administração, tá bom, pessoal? Aí tá certo a questão da nossa prova. Professor, mas ficou confuso ali a outra D. Eu conseguiria derrubar essa outra questão? Pode, olha aqui, ó. Não pode anular. Opa, já está errado aqui, ó. Pode anular? Pode. Lembra lá, se o ato é ilegal, o Poder Judiciário pode anular. Acabei de falar lá em cima no nosso esquema, tá? Então já está errado. Pode revogá-lo? Não, pessoal. Você aprendeu lá na dica de prova que não pode revogar o ato de outro poder. Então você faria por eliminação. Por mais que você tivesse dúvida na hora de marcar a letra C, você iria pela eliminação. Aqui, ó. Vamos lá. O ato era ilegal. Poderá anulá-lo por inconveniência ou... Não, pessoal. Se ele é ilegal, eu anulo ele porque tem uma ilegalidade, tá? Pode revogá-lo? Já está fora. Ele não pode revogar ato do outro poder. Ele pode anular. Não pode revogá-lo. Até que estava tudo bem. Não, isso aqui é certa, mas bora ver aqui por eliminação. A letra D. Não pode anulá-lo. Errado. Pode anular sim, porque era ilegal, e pode anular por provocação. Vocês aprenderam? Tá? Pode revogá-lo. Você já acabou de aprender que não pode revogar atos do outro poder. Então, você chegaria de qualquer forma na alternativa correta, nem que fosse por eliminação. Tá aqui, ó, o esquema para você chegar na resposta da prova. Depois você vai olhar com calma, mais tarde, né? Esse esqueminha você vai entendendo aqui a questão da sua prova, tá bom? Tranquilão? Bora para a questão número 10. Alguém ficou com dúvida? Não? Beleza. E é assim que a gente passa no concurso, hein, pessoal? São esses detalhes aí que vão fazer a diferença entre o carinha que vai ficar lá com 70%, né? E o carinha que vai ficar com 90%, que são vocês. Tá bom? Beleza? Já, bora ver aqui, ó. Que é essa questão. Se o Poder Judiciário, no exercício do controle judicial, considerar ilegal determinado ato discricionário para... Eu acho que a gente repetiu a questão. Repetiu. Bora para 11. Tá? Bora para a questão 11. Repetiu essa questão aqui. Vamos lá, 11. Não, repetiu de novo, porque às vezes o instrumento de pesquisa, ela vai... Bora para 12, tá? Tá. Ela repetiu todas a partir daqui? Não, né? Não. Ela repetiu, então bora para 13. É que ela repetiu, bora para 13, tá, pessoal? Às vezes é o filtro que a gente coloca aí. Tá? Vamos lá entender essa questão da nossa prova, tá? Bora lá compreender aqui mais questões da nossa prova aqui, tá? Aqui, deixa aqui, depois vou tratar só Tribunal de Contas com vocês. Aqui ela já cobrou já bem conhecimento do Tribunal de Contas, tá? Então, bora ver aqui esse outro aqui, tá? Ali é uma forma de controle, aquela questão lá? É, pessoal. Mas ela está muito ligada a um tema que nós vamos estudar logo daqui a acho que daqui umas 2 aulas, que é Tribunal de Contas. Ali ela detalhou muito a questão sobre o Tribunal de Contas, tá? Então, bora ver aqui. Júris recebe a comunicação da autoridade competente de que o seu requerimento de providências da administração foi indeferido, nos termos do controle da atividade administrativa usualmente aceitos. O administrado poderá requerer à autoridade competente pedido de reconsideração. Pode, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui o controle da administração pública, tá? Você teve um pedido indeferido, você pode ali, né, fazer um pedido de reconsideração. Pode, pessoal? Pode, tá? Então, a administração pública, às vezes, ela pratica um ato, você entendeu que aquele ato ali, né, ela nega o ato que você pretendia, o que você pode fazer? Pessoal, um pedido de reconsideração, simples desse jeito, tá vendo, pessoal? Por isso que aí, professor, onde está isso aí? É quando ela vai falar de procedimentos, lá em processo administrativo, tá certo? E olha só, ele pegou lá de processo administrativo, trouxe um negocinho aqui e botou como controle da administração pública, tá bom? Beleza? Vamos lá. Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir. Em nenhuma hipótese é possível a revogação pelo Poder Judiciário do ato praticado pelo Poder Executivo. Está certo aqui, pessoal. Não pode. O Poder Judiciário está aprendendo lá em cima. Ele não pode revogar o ato de outro poder. Então, tá certo, ó. Em nenhuma hipótese é possível a revogação pelo Poder Judiciário
que atos praticados pelo Poder Executivo. Está certo, ele não pode fazer isso jamais, tá bom? Ele pode anular. Agora, revogar o ato do outro poder, ele não pode. Viu a dica lá em cima? Tá? Lógico que lá os carinha, né, lá da aula da salvação, vão colocar assim, olha, toda vez que aparecer a palavra nenhuma hipótese, nunca está errada a questão da prova. Pessoal, o aluno que for dessa onda teria perdido já de cara essa questão da prova. Tá bom, pessoal? O item 1 está certo. Bora ver se a gente consegue fazer por eliminação. Onde não tiver item 1, ela já está errada. Aqui não tem item 1, então já está fora essa questão. Aqui não tem item 1, então está fora essa questão da prova, tá bom? Beleza? Então, bora continuar aqui. Tá. A reclamação para anulação de ato administrativo, tá, em desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa. Bora continuar. Nenhuma lei pode criar uma modalidade inovadora de controle externo não prevista na Constituição. Aqui está certo. Tá? Pessoal, o sistema de controle externo, ou seja, é um controle de um poder sobre o outro. É um poder sobre o outro. Ele tem que estar preso, porque é muito complicado um poder controlar o outro. Então, ele só pode ser feito de acordo com como está na Constituição. Então, a lei não pode criar uma modalidade nova. Só pode ser aqueles itens que estão lá na Constituição. Então, aqui, ó, bora ver aqui? Então, você já sabe que o 3 está certo, não sabe? Se o 3 está certo, você elimina, tá certo? Você eliminaria a letra A, porque está dizendo só o 1 está certo, tá? Bora ver se já dá para matar a questão da prova. Apenas o item 1 e 3 estão certos, todos os itens estão certos. Não dá ainda, vou ter que analisar o item 2, tá? Para poder chegar. A reclamação para anulação de ato administrativo em desconformidade com súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa. Então, aqui está sendo o controle do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Então, é um controle externo, então está certo. Está vendo como aqui não teve jeito, teve que pensar mesmo. É o controle de um poder sobre o outro, então está, é controle externo, então está ok, pessoal? Certo. Então, realmente, todas as assertivas estão corretas aqui nesse nosso questionamento. Aqui já foi mais bem elaborado, tá vendo, pessoal? Tá? Ele trabalhando o coraçãozinho ali do direito administrativo em várias frentes. Uma frente falando de súmula vinculante, outra frente falando de uma teoria muito pesada, né, que é da tripartição de poderes, e outra frente falando ali da teoria sobre anulação dos atos jurídicos feitos pelo Poder Judiciário, tá bom? E revogação dos atos administrativos, tá? Então, aqui tá vendo que já foi um pouquinho mais completo o papel aqui dessa questão. Então, aqui só sobrou realmente, essa aqui ficou errada, né? Então, todos os itens estão o quê, pessoal? Certo. Bora para a nossa última de hoje. Aqui repetiu de novo. É o filtro, às vezes, desses programas que a gente usa. Bora lá? Entender só um pouquinho, mas é a tosse da Covid, que às vezes aparece. Daqui a pouquinho passa. Bora lá. E porre, tem que ser essa hora. Vamos lá. Assinale o alternativo que está em consonância com os dispositivos das súmulas do STF, tá? Pessoa jurídica, o quê? Ó, uma empresa. Está perguntando se uma empresa tem legitimidade para propor ação popular. Olha só, de acordo com o que vocês já aprenderam, pessoal, uma empresa pode mover uma ação popular? Hein, pessoal? Não. Vocês já aprenderam, né, que nesse caso, né, somente o cidadão. Então, a letra A já está o quê, pessoal? Errada. Viu como vai ficando fácil, pessoal? Por isso que eu estou falando. Até o dia da prova, nós vamos ter várias baterias de 10, 15 questões sobre o controle da administração pública, né? Até o dia da prova da OAB também. Você vai matar brincando a questão da prova, né? Vamos lá. Bora ver outra aqui. Então, está ali errada. A falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo ofende a Constituição. Errada, pessoal.
nós temos uma súmula vinculante que diz o quê? Que não precisa do advogado, tá? No processo administrativo, tá vendo? Olha só, beleza? Uma súmula vinculante, tá vendo, pessoal? Já outro capítulo ele trouxe, lá de processo administrativo, trouxe como se fosse controle da administração pública, tá bom? Já. O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. Tá aqui. Aqui já no controle da administração pública, tá? Bora ver aqui, ó. A resposta certa aqui vai ser a letra B, que é um texto de lei sobre mandado de segurança, tá? A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo impede o uso de mandado de segurança contra a omissão da autoridade, tá certo? Realmente aqui está certa a letra B, mas aqui é o texto de lei sobre mandado de segurança. Eu não vou tratar muito isso aqui, não, do mandado de segurança, porque não tem uma cobrança lá do mandado de segurança, tá? Mas eu queria chamar a atenção para vocês era a letra A e a letra C, que realmente elas podem ser cobradas como algo que falha ali sobre a questão do controle da administração pública, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Vamos lá. Bora ver aqui, tá? A última, né? Como aquela lá a gente pulou, bora ver aqui a última, tá? Bora que ver essa aqui, ó. O controle da administração pública é realizado por meio de um conjunto de mecanismos que permite a vigilância, a orientação e a correção da atuação da administração pública. Esse controle pode ser classificado como interno ou externo. É considerado um tipo de controle interno. Olha aqui, pessoal, que é o controle interno. Análise do Tribunal de Contas? Não, análise do Tribunal de Contas é um controle externo. A apuração de irregularidade feita por CPI está no poder, analisando outra situação de fora, controle externo. O controle administrativo por autotutela, aí é o controle interno. Lembra lá que a gente falou lá no início, uma questão falava sobre isso? A autotutela lá feita pelas corregedorias internas, pelas auditorias internas, é autotutela. Então, isso aí que é um controle interno, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Beleza? Tá aqui, ó, a gente aprendeu que o serviço de iluminação não pode ser por taxa, tá? Realmente não pode, tá certo? Por taxa, tá? Beleza? Tá? Então, é uma súmula vinculante. Eu não quis falar muito aí, que está muito ligado ali ao tributário, eu queria ficar só preso aqui com vocês dentro de controle, tá bom, pessoal? Beleza? Tá? Então, pessoal, aqui a gente fecha por hoje o nosso tema controle da administração pública. Vamos ter outras, né, questões, né, outra bateria sobre controle, mas para o que eu quero que vocês entendam dessa aula de hoje? Toda vez que a gente estiver estudando agora vários capítulos do direito administrativo, por isso que eu já tinha que fazer isso hoje, vocês vão entender que vários trechos deles lá são referentes a controle da administração pública. Entenderam agora, pessoal? Então, não vai ter um livro que aborde tudo sobre o controle da administração pública. E se tiver um livro desse, pessoal, ele vai ser um livro gigantesco, que a gente não vai ter tempo de ler. Então, a gente tem que pegar esses pontos e começar a jogar e agora abrir o olho de tandera, de concurseiro de vocês, que toda vez que vocês estiverem estudando o ato, estiverem estudando o controle, estiverem estudando o Tribunal de Contas, estiverem estudando, vocês vão perceber que são formas de controle, tá certo? E a gente vai matando aí as questões da nossa prova, tá bom? A partir de agora, o nosso foco vai ser totalmente em questões de prova, tá bom, pessoal? Todos os temas que nós formos analisar a partir de agora, essa nova sequência, que vai agora do dia 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, ele vai ser totalmente com base em questões de prova, tá, pessoal? Tudo isso que nós formos analisar daqui para frente, tá bom? Lembra-se, aula passada, tá certo? Aula passada, semana passada eu não consegui dar aula para vocês em razão de um problema da internet, tá? Então, tá? Eu estou devendo 3 aulas para vocês, tá bom? Eu não esqueci, tá? Essa aula de hoje é dessa semana, amanhã a aula vai ter de novo dessa semana, quarta-feira vai ter aula de novo dessa semana, tá? Beleza? E eu estou pendente com 3 aulas de vocês em razão da semana passada, que não teve possibilidade de transmissão, tá? E aí, fora as aulas dessa semana, vou disponibilizar as questões também, e o vídeo também, tá, Germana? Fora as aulas dessa semana, nós vamos ter que dar um jeito de encaixar mais 3 aulas. Tá bom, pessoal? Beleza? Ou seja, serão 6 aulas essa semana, tá? Então, não esqueçam, tá? Que do pessoal dos nossos módulos da madrugada, o pessoal referente ali também
a mentoria, tá? Serão 6 aulas, tá? Não esqueçam disso, tá? Não estou falando dos alunos lá do curso da aula regular de segunda a sexta-feira, que é do curso Master, tá? Eles estão aqui como convidados, tá bom? Tá, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até amanhã, de novo, das 22 até perto de meia-noite, tá? Beleza, que eu não vou forçar muito a garganta passando da meia-noite como a gente estava fazendo, tá, pessoal? Senão estraga de uma vez e já era, a gente não consegue terminar o nosso curso, tá bom? Beleza, vamos lá. Um grande abraço para vocês.